principalmente as relacionadas à postura e à coluna vertebral. Tem dia que a gente chega no final do dia e tá todo quebrado. Pois, tem dia que já tem gente que já está dizendo que é no começo do dia, já acorda todo quebrado. Mas olha, gente, para explicar mais sobre como essa prática, né, pode melhorar o bem-estar físico, aliviar as dores crônicas, a gente vai conversar com a Bianca Colice, tá conosco, é quiropraxista e vai nos contar, gente, como a quiropraxia pode ser uma aliada, né, na saúde do seu dia a dia. Bom dia, seja muito bem-vinda, Bianca, prazer tê-la conosco hoje, pra gente trazer essa informação. Inclusive tem uma pessoa aqui na nossa Tribuna do Norte como um todo, né, que é o nosso querido Júlio Pinheiro, ele vive falando de quiropraxia. Vocês já fizeram quiropraxia? Deve viver engembrado, É né? muito bom. Ele vive falando que é muito bom, né, e a gente fica na curiosidade. Seja muito bem-vinda, viu? Prazer tê-la conosco. Obrigada, bom dia Andresa, bom dia Divan, obrigada Tribuna Livre aí pela oportunidade de falar da quiropraxia que muda a vida das pessoas, literalmente, né? Pois é, né? E a gente fica na curiosidade, explica pra gente um pouquinho, Bianca, o que é a quiropraxia em si, né, pra quem não conhece. Sim, a quiropraxia, eu sempre costumo dizer, sempre primeiro que é uma profissão da área da saúde, que vai cuidar da saúde da sua coluna vertebral. Então, principalmente, né, da sua coluna, mas também das suas articulações, como ombros, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés e tudo mais. Mas vai cuidar da sua saúde, principalmente, né? Como tem o dentista, como tem os médicos, nós temos os quiropraxistas que cuidam da coluna. E aí, quais são os tipos de dores mais comuns que a gente pode tratar, Bianca, com a quiropraxia em si? Eu vi que você falou muito dessa questão das nossas articulações, é isso mesmo? Sim, a gente tem diversos tipos de dores, né? E o quiropraxista ele vai fazer uma avaliação para poder entender como que tá, qual que é a raiz dessa dor, né? Qual que causa essa dor? E muitas vezes a gente toma remédios, né? Quando a gente tem dores. Teve um que chegou hoje aqui e disse que tomou um monte. Exatamente. E aí a gente vai camuflando essa dor. E a quiropraxia vai entender, investigar qual é a causa dessa dor, identificar onde está essa dor e vai tratar com os ajustes quiropráticos. Então, dores na região da cervical, do pescoço, dores na lombar, tem muita gente que tem dor na lombar, né? Sim. Dor no meio das costas, sente aquela sensação de peso, aquela resistência, aquela restrição para se virar, para levantar, para sentar. Dores nos joelhos, nos pés, por conta disso também. Então, dores no geral, a gente consegue trazer alívio com os ajustes de quiropraxia também. A hérnia de disco, que acomete muitas pessoas, pode também ser tratada com a quiropraxia? Sim, a hérnia de disco nem sempre vai trazer dor. A quiropraxia ela vai ajudar no controle da dor quando existe a dor, né, na hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é uma compressão do disco, onde aquele núcleo do disco ele vai saindo, né? Imagina uma bolacha recheada, aquele recheio vai saindo, né? A nossa coluna vertebral, o nosso disco vai acontecendo isso. Só que nem sempre vai ter dor. Mas nos casos de dor, a quiropraxia é uma aliada muito importante para trazer esse paciente de volta à sua qualidade de vida, né? Porque uma pessoa que tem hérnia de disco é uma pessoa que precisa se movimentar, né? Para poder ter uma melhora das condições que ela tem e poder ter uma vida tranquila, sem dores, sem incômodos. Então, a quiropraxia vai ser uma grande aliada para trazer essa qualidade de vida para esse paciente que tem a hérnia de disco com a dor, por exemplo. E aí, doutora, a gente ouve muito falar, eu acredito que seja a quiropraxia, que tem aqueles momentos assim que é tipo uma torção, né? Vai torcendo a pessoa todinha. E vai fazendo um barulhinho ali que tem gente que fica meio aflito, né? Quem tá de fora... Quem tá de fora fica com medo, né? Pega aqui o pescoço e dá aquela... o alívio vem depois, mas sempre tem ali aquele momento, né? Dor, pois é, né? Tem aquele momento da tensão, né? Isso é normal mesmo na quiropraxia? Sim, inclusive, né, quando o paciente chega para mim, tem esse receio, esse medo, fala, ai, doutora, vai quebrar meu corpo, né? Não vai, é porque a gente tem que colocar em algumas posições para trazer a posição correta para o ajuste ser preciso
e bem localizado aonde realmente precisa, né? Então não é só torcer o corpo. Eu costumo dizer que assim, o quiropraxista que é formado em faculdade como eu, tem uma graduação, fez um bacharel em quiropraxia, ele é preparado para atuar exatamente onde precisa. Ele sabe realmente onde tem que ser feito o ajuste e ele não simplesmente vai te torcer. Ele vai encontrar a vértebra que precisa ser ajustada, precisa devolver a sua função novamente, que é movimentar, e vai trazer aquele momento que pode ter aquele estralo, né, aquele barulho que gera um pouquinho de receio, pessoal. Nem sempre esse barulho vai acontecer, mas a maioria das vezes acontece, e aí traz de volta o movimento e devolve aquela mobilidade que a gente tem a vontade de fazer e não está conseguindo porque está travado, né, a articulação. E aí a quiropraxia é um tratamento contínuo, doutora? A gente tem que permanecer fazendo, tipo como se fosse uma massagem, assim, é sempre bom a gente manter ali aqueles momentos, né, botar o corpo no lugar, né? Exatamente. Porque eu costumo sempre dizer assim, você chega pra gente e com a dor, com o incômodo geralmente. Então a gente vai tratar aqueles incômodos, aquelas dores começam a não aparecer mais, não há mais aqueles períodos onde tem um sofrimento pela dor, né? Só que a gente tem que gerar estímulo para todo corpo que tem que precisa se movimentar, a gente tem que gerar estímulo para ele continuar mantendo a sua saúde. Então, no início, quando você me procura para fazer quiropraxia com uma queixa, a gente vai tratar aquela queixa a princípio. Mas, aos poucos, você vai entendendo como que o sistema do seu corpo funciona, né? E é como que o nosso sistema nervoso melhora quando a gente tem ajuste. Então, a quiropraxia vai trazer essa reconexão do cérebro com o corpo, proporcionando uma qualidade de vida melhor e não apenas alívio das dores. Então, é importantíssimo que você mantenha, aí a gente sempre fala, né? Depois de fazer um tratamento um pouco mais contínuo, assim, uma sessão após a outra, mais próxima uma da outra, aí a gente entra na manutenção, que é a cada 30 dias, para manter a tua saúde e a qualidade de vida e evitar que as dores antigas retornem. Sim. Tem aquela dorzinha de cabeça que aparece quando você está de ressaca, ou assim, ela não é muito constante. Nesse caso, não precisa partir para a quiropraxia. Mas tem pessoas que já começam a chegar na idade do condor. Né? Condor ali, condor aqui, condor ali, condor acolá. O pessoal que passa dos 60 anos, 65 anos e tal. E aí? Não vai acabar de quebrar, não, o bolsinho descalcificado do idoso? Não. Quiropraxia é para todo mundo, ó, desde o bebezinho que acabou de nascer até essas pessoas aí que você acabou de me falar, né? Para todo mundo, crianças, jovens, adultos, os velhinhos, né? A melhor idade, eu costumo dizer. Principalmente a melhor idade, né? A gente começa a ficar enrijecido, né? Quando a gente envelhece, a gente começa a ter mais dificuldade para se locomover, para se movimentar. A gente tem as famosas artroses nas nossas articulações, isso como um todo, nas articulações da coluna e nas articulações dos nossos membros. E isso dificulta a movimentação, causa dor. Já ouviram falar naquela situação em que, olha, meu joelho tá doendo, acho que vai chover. Acho que vai esfriar, né? Isso. Então, essas mudanças de tempo, elas são identificadas justamente por conta da condição da artrose, que gera falta de mobilidade da articulação e as dores constantes, que são crônicas, né? Então, na melhor idade, é principalmente muito bom fazer quiropraxia para trazer esse alívio e conforto, né, do movimento do corpo e melhorando todas as outras condições funcionais da nossa vida cotidiana. Levantar e sentar na cama, deitar, né, rolar e tudo mais com muito menos incômodos. Bianca, você falou aí dessa questão articular e eu me lembrei tem gente que tem dor no corpo como um todo, né? Que tem a fibromialgia, né? E fibromialgia. Exato. E a fibromialgia, ela é possível também ser tratada com a quiropraxia? Traz benefícios para quem tem fibromialgia? Traz sim, Andressa. Principalmente porque a quiropraxia, por trazer essa reconexão do cérebro com o corpo, a gente atua principalmente
regulação do sistema nervoso, a gente consegue proporcionar um relaxamento do corpo como um todo. E aí as musculaturas, que é onde a fibromialgia geralmente ataca a sua dor, ela costuma se relaxar. Mas é necessário e importantíssimo uma avaliação, porque é o que eu costumo dizer, a quiropraxia é para todos, mas nem todos são para quiropraxia, porque às vezes a sensibilidade da pessoa pode ser muito grande, só que a gente precisa avaliar, a pessoa precisa, né, o paciente precisa passar por essa avaliação, essa anamnese, e passar pela experiência e ver como que é a sensação para esse paciente. E a quiropraxia tem diversas técnicas que vão se adaptar de acordo com cada paciente e com cada sintoma ou patologia que esse paciente apresentar, para que sim, ele tenha o alívio que ele está buscando quando ele vai buscar a quiropraxia como um aliado na saúde e da qualidade de vida dele. A Mayara Cruz está dizendo que já passei em uma consulta com a doutora Bianca e recomendo de olhos fechados, excelente profissional. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas a quiropraxia não está deixando a memória retomar a que eu ia perguntar aqui. Na realidade, enquanto você lembra, Edivan Martins, a doutora me respondeu a próxima pergunta que eu ia fazer. Era justamente isso. A gente está falando da quiropraxia como um todo, né, doutora? Mas existem técnicas, a gente vai atuar, se for, de repente, como a senhora colocou, um bebezinho, a técnica é diferenciada para um adulto, e dependendo da dor também que a pessoa sente, existem técnicas diferenciadas? Sim, a gente atua com diversos tipos de técnicas. Então, para um bebê, a gente tem os ajustes mais delicados, né, com técnicas diferenciadas, porque o ajuste que acontece no adulto não é exatamente na mesma proporção que acontece num pequenininho, num bebezinho, né? E na medida que essa criança vai se desenvolvendo, a gente vai atuando com técnicas diferentes. Assim como também tem técnicas para os idosos, que às vezes tem osteoporose, né? Sim. Onde a gente não pode atuar num ajuste normal, que a gente fala que é um ajuste manual normal. Então a gente tem técnicas que são possíveis de ajustar esse paciente que tem uma osteoporose, por exemplo, mas de uma forma muito mais precavida, né? Onde vai também proporcionar esse alívio. E também existem patologias que têm algumas contraindicações. Então, a gente avalia, entende e atua com a técnica, exatamente, adaptando para cada tipo de pessoa. Que somos seres individuais. Sim, e temos condições individuais, dores individuais. Então, tudo isso é bem avaliado e bem direcionado na hora que vai fazer o tratamento. A quiropraxia, ela é classificada como uma medicina suplementar, doutora? Suplementar, porque a gente pode dizer assim que a quiropraxia, no Brasil ainda, ela não é uma profissão que ela é regulamentada, tá? Então ela está em vias de regulamentação e a gente pode dizer que ela é uma aliada a diversos profissionais de saúde, assim como, por exemplo, a acupuntura, também auxilia aí no tratamento de diversas condições, a quiropraxia também. A quiropraxia atua na atenção primária, então quando o paciente chega, a gente faz aquela avaliação bem completa e faz os encaminhamentos necessários para os médicos que têm importância no acompanhamento daquele paciente com alguma patologia específica que precisa de acompanhamento constante conosco, como quiropraxistas também. E aí, Bianca, se eu não tenho Bianca perto de mim todo dia, mas tem ali uma técnica ou outra que eu posso fazer sozinha? E faz parte ali da quiropraxia ou é perigoso? Porque tem gente que tem uma, não, vem cá que eu quero ajeitar o seu pescoço aqui, tenta fazer, né? É perigoso, né, doutora? Exatamente. É perigoso, é contraindicado totalmente você tentar se estralar, se ajustar. É importantíssimo um profissional para fazer isso em você. Os meus pacientes perguntam, você faz em você mesma? E não, gente, eu tenho uma quiropraxista que me ajusta também. E é importante entender a importância de você ter um profissional que faça isso pelas suas próprias seguranças, né? E fazer um autoajuste pode trazer consequências bem sérias de lesões, de não só musculares, mas até mesmo de vasos, né, artérias, e isso é importantíssimo a gente ter uma
uma própria segurança em buscar um profissional sério que possa fazer isso para você. Tem que ter cuidado, né, Bianca? Está no rol dos atendimentos do SUS, doutora? Infelizmente não, pela não regulamentação ainda da profissão. Então não entra nem no rol do SUS, nem na ANS ainda. Mas a gente está aí na luta, né? Para poder ser reconhecido como uma profissão, claro, e a gente possa aí atuar juntamente com todos os outros profissionais de saúde. Pois é, que inclusive, doutora, como a senhora bem colocou aí, tem faculdade, né? O pessoal passa anos e anos estudando, né? Para que você se forme, né? Exatamente. Se torne um quiropraxista, né? Exatamente, são de 4 a 5 anos de graduação. Nós temos atualmente 5 faculdades no Brasil. E se você está em algum estado e gostaria de passar com um quiropraxista, a gente tem um site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que eu posso passar aqui para vocês, para buscar um profissional graduado, que você pode passar na região que você mora. Então, em diversos estados nós temos profissionais graduados e nesse site você pode buscar. Eu posso passar? Pode, deve. Então, o site é www.abquiro.org.br. E nesse site vai aparecer uma janela já para você encontrar um quiropraxista, que é um profissional graduado na região em que você mora, no estado, na cidade que você mora. Uhum. E aí, Bianca, quem quiser conhecer um pouquinho mais da técnica, enfim, tem aí algum contato seu que o pessoal possa conversar com você, falar com você, obter mais informações? Claro, vou passar o meu contato, tá? É o 11, código aqui de São Paulo. Sim. 989-17-5095 e tem a rede social, que é Bianca Colice, _quiropraxia. Vocês podem acessar também alguns vídeos explicativos, também conversar comigo um pouquinho e acompanhar o que eu posto por lá também. Maravilha, Bianca. Quero te agradecer demais, viu? Muito obrigada pelas informações. Um prazer tê-la conosco aqui no nosso programa e falar um pouquinho aí dessa técnica que, né, como eu já disse aqui, tem um companheiro nosso que ama, diz que é maravilhoso. Eu fiquei até na curiosidade, que eu nunca fiz não, viu? É muito bom. Eu agradeço a oportunidade de poder falar cada vez mais sobre essa profissão que eu amo e que muda realmente a vida das pessoas. A gente não consegue mais viver sem. Eu imagino, viu? Eu tô até com medo que eu vou começar a fazer, não vou querer parar mais. Muito obrigada, viu, Bianca Colice conosco. Quiropraxista. Obrigada, viu, Bianca? Obrigada. Ó, Obrigada, gente, 11 horas... Um beijo, até mais, tchau, tchau. Olha, 11 horas e um minutinho, a gente vai ficando por aqui, gente.